porque Deus não permitiu que Adão e Eva comessem da árvore da vida. Salmo 121. Comentário de Mário Persona. Deus sempre foi o guardador do homem. Nós vemos desde a queda, quando o homem caiu, quando Adão e Eva caíram, a primeira providência que Deus toma, né, uma das primeiras providências, foi guardar o homem. Como ele guardou? Colocando uma espada, um anjo com uma espada flamejante na entrada do jardim. Podemos ler lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 24. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. À primeira vista pode parecer que Deus estava privando eles de alguma coisa, mas na verdade Deus estava guardando eles. Essa espada, para que alguém para se Adão e Eva tentassem chegar até a árvore da vida, eles seriam mortos pela espada flamejante. Por que isso? Porque a árvore da vida, quando o Senhor fala lá no mesmo capítulo, no versículo 22, então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma, e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, os lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomada. Se Adão e Eva comessem da árvore da vida, eles iam viver. Viver naquela condição deplorável de pecador, arruinado, e seriam verdadeiros zumbis, né? Apodrecendo vivos. Deus os guarda disso. A espada flamejante que roda em redor, que anda em redor, não permite que eles cheguem até a árvore da vida. Tem um que iria depois passar pela espada flamejante, passar pela morte, para abrir o acesso à vida ao homem, seria o Senhor Jesus. Mas Deus os guardou aqui. E depois, ao longo de toda a história do homem, nós vemos Deus guardando o homem várias vezes. Quando os anjos se misturam com linhagem humana, porque Deus havia prometido que da semente da mulher viria um que iria pisar a cabeça da serpente, o que os anjos malignos fazem em Gênesis 6? Eles se misturam com a natureza humana. Eles descem, tomam uma forma humana, ou de alguma maneira, eles entram as mulheres, filhas dos homens, e nascem então seres híbridos, que são os valentes da antiguidade, que fala em Gênesis 6, os heróis e gigantes da antiguidade. Esse gigante é mais no sentido de valentia do que, ou de força e poder, valentia do que de estatura, né? É diferente dos gigantes lá, que nós vamos encontrar depois, que vão enfrentar Davi. Esses são os heróis da antiguidade, esses seres híbridos, né? E Deus, para preservar isso, o que ele faz? Ele destrói a terra. Em Gênesis 6, acontece essa corrupção da raça humana. No mesmo capítulo 6, Deus já anuncia o dilúvio, porque ele vai impedir que essa corrupção da semente da mulher se continue e se espalhe. Então ele seleciona uma família, Noé e sua família, e vai colocá-los na arca, então, e vai guardá-los também. Mais uma vez, Deus guardando de todo mal. Aqui no nosso salmo fala, o Senhor te guardará de todo mal. Ele guarda Noé e sua família, preserva então essa família, essa semente, né? E de tudo, porque não haveria uma destruição maior do que um dilúvio. No entanto, eles passam por cima desse dilúvio. Depois nós vamos seguindo a história do povo de Deus. Ele vai preservar de diversas maneiras. Em
em Jacó, por exemplo, ele levanta José para preservar aquela família de Jacó, da fome que se espalhou por todo o mundo, e tudo aquilo nos planos de Deus, José indo parar no Egito e toda a história, e acaba com isso salvando o próprio povo de Israel, que é Jacó. E no final José fala: vós intentastes mal contra mim, mas Deus transformou esse mal em bem. Depois nós encontramos o povo de Israel no Egito, e Deus os guarda também, com sangue da morte do destruidor que ia passar sobre o Egito. O sangue os preserva. E quando eles se colocam entre duas montanhas e o mar, com o exército de Israel correndo atrás deles, Deus os guarda novamente, abrindo o mar. E Deus guarda esse povo no deserto por 40 anos, quando nem a sandália deles envelheceram. E eles atravessam aquele deserto, que deveria atravessar em 11 dias, eles levam 40 anos por causa da sua incredulidade, mas ainda assim são guardados por Deus em todo o caminho. E eles entram então na terra prometida, sempre guardados por Deus, e nós vamos ver essa história se repetir ao longo de todos os séculos. Durante 4.000 anos, Deus os guardou, até que veio Cristo então. E depois, até hoje, Deus continua guardando. Mais 2.000 anos que Deus tem guardado o seu povo na terra. Contra todas as expectativas, porque se nós pensarmos que Satanás, de todas as maneiras, quer destruir o povo de Deus, quer destruir a semente humana, nós vemos do que Deus tem guardado. Nesse capítulo nós temos 6 vezes a palavra guardar, ou guardador, né? No versículo 3, aquele que te guarda não tosquenejará. Versículo 4, nem dormirá o guarda de Israel. Versículo 5, o Senhor é quem te guarda. Versículo 7, o Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. Versículo 8, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. 6 vezes Ele guarda. E quando o Senhor Jesus estava para ser entregue em João, capítulo 17, eu acredito, ou 18, é 17, né? Ele fala no versículo 12, estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Ele guardou os seus. Ele roga então pelos seus, e obviamente para que Deus os guardasse. Também não sei se fala explicitamente isso nesse capítulo. Ele roga várias coisas a respeito dos seus, mas obviamente Deus nos guarda, né? Aqueles que o Senhor Jesus deixou aqui na terra, tanto nos guarda que Ele enviou o seu Espírito Santo para habitar naqueles que são guardados. E muitas vezes nós confundimos os sermos guardados com sermos guardados de mal físico, de uma doença, de um perigo. Também Deus nos guarda dessas coisas. Mas a maior guarda, né, a maior proteção que nós podemos ter é que de maneira nenhuma um salvo se perderá. Aquele que tem o Senhor, que crê no Senhor, aquele que foi salvo por Ele, está guardado até entrar na presença de Deus. Não vai ter nada que possa tirá-lo dessa senda. Nem anjos, lá em Romanos fala, eu acredito que seja Romanos 10, se não me engano, Romanos 8, 31, isso dá um descanso muito grande. Nós sabemos daquela passagem que o Senhor fala assim, meu Pai que mas deu é maior que tudo, e das mãos de meu Pai ninguém as pode tirar, as ovelhas de Cristo. Ninguém as arrebatará de minha mão, ele fala. Mais guardado que isso, impossível. Virão tristezas, dores, doenças, acidentes,
problemas, claro, nós estamos no mundo, nós estamos no terreno do inimigo, no ambiente hostil, mas somos guardados em meio a tudo isso. Às vezes de uma maneira que nós não entendemos, como Adão e Eva podiam não entender. Falaram assim, mas como? Agora fechou o portão do jardim, colocou essa espada lá, flamejante, por que não deixa a gente voltar lá então e comer da árvore da vida? Deus sabia melhor do que eles, o que era melhor para eles. E eles foram guardados de voltar ao Éden. Apesar disso, a princípio parecer um mal para eles não poderem voltar para lá, mas na verdade Deus estava preservando eles. E em Romanos capítulo 8, que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem já passou por aquela experiência na escola, do primário, de um menino falar para você que ia pegar você na rua, né? Tinha muito disso, tempo de escola. E aí você consegue um amigo grandão para sair do seu lado na hora da saída e se sente todo protegido, né? Porque o seu adversário não vai querer brigar com você se você tem um amigo grandão e forte do seu lado. E assim diremos, pois, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque eu estou bem certo, pois eu estou certo, de que nem morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Como é que alguém, depois de ler isso, pode falar assim, mas se eu não for obediente, eu vou perder minha salvação? Não tem como. Nós somos guardados, integralmente guardados. Deus não vai abrir mão daquilo que lhe pertence de maneira nenhuma, ainda que a gente possa sair com raspões e machucados e escaras, né, dessa vida aqui, mas estamos salvos, guardados por Deus. E esse remanescente que é representado no Salmo 121, eles obviamente não sabiam tudo isso que hoje nós temos o privilégio de saber do lado de cada cruz, né? Eles estavam ainda do lado de lá da cruz. Mas eles confiam, quando eles falam aqui, eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Lá em Mateus 24, o Senhor fala para alguns deles que fugissem para os montes. Em Mateus 24 ele fala, versículo 16, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado, não desça, tirar alguma coisa da sua casa, fuja para os montes. Como o irmão falou, talvez esses montes fossem realmente os lugares ali na Judéia, né, de refúgio deles. Mas nós sabemos que por trás dos montes em si, fisicamente, era o Senhor quem os guardaria. O Senhor os guardaria, o Senhor abreviaria aqueles dias para que eles pudessem entrar vivos no reino. O Senhor abreviará aqueles dias, né, melhor dizendo, porque é tudo futuro isso. E o final, no capítulo, no nosso Salmo 121, o versículo 8, dá uma segurança que é eterna, desde agora e para sempre. Essa segurança também é eterna. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.